E aí pessoal, boa noite, tudo tranquilo com vocês aí? Bom, após a nossa prova, né, semana passada de banco de dados, onde nós vimos lá modelos conceitual, lógico, relacional, a gente vai partir agora para o modelo físico, né, que na realidade nada mais é do que a gente realmente criar o banco na prática. E para fazer isso, a gente tem que trabalhar com a ferramenta, né, melhor, com a linguagem chamada SQL. É uma linguagem própria para banco de dados, beleza? E tem tudo a ver, né? É através dela que nós vamos fazer os nossos projetos físicos de banco de dados, beleza? Então vamos lá. O modelo relacional prevê, desde sua concepção, a existência de uma linguagem baseada em caracteres que suporta a definição do esquema físico, tabelas, restrições, etc. E sua manipulação, inserção, consulta, atualização, remoção, etc. Bom, deixa eu fazer um negocinho com vocês aqui no BR Modelo. Eu devo ter um modelo aqui já feito de aulas anteriores. Então eu vou fazer o quê? Eu vou abrir um modelo e da mesma forma que eu fiz a conversão do conceitual para o lógico, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a conversão, né, de um modelo... Então tá aqui, ó, né? Um modelo conceitual qualquer, beleza? Tá feito aqui, tá? Ah, poderia ser um outro conceitual qualquer. Vamos pegar aqui um exemplo maior. Lógico, teste, aqui. Bom, aqui, ó. Esse exemplo aqui para a gente poder trabalhar com ele melhor. Um exemplo já, um esquema lógico de um banco de dados. Quando eu venho aqui, ó, gerar esquema físico, o que ele fala para mim? Ó, vou gerar. Então, olha o que ele deu para mim aqui. Ele deu um comandinho, create. O que quer dizer esse comando aqui? O que é esse modelo físico? Nada mais é do que isso aqui, ó. É o nosso SQL, tá? Podem perceber aqui, ó, que é esse SQL ANSI 2003, tá? O que quer dizer ANSI 2003? O que é SQL? Vamos lá. SQL, Structured Query Language, ou linguagem estruturada de consulta. Foi criado em 70, né, lá para o início dos anos 70 pela IBM. É uma linguagem de altíssimo nível, bem próximo da linguagem humana, né? Até mais próximo com a linguagem de programação. E é para ser usado em bancos de dados relacionais, uma linguagem comercial, ou seja, onde eu posso definir estrutura, consultar dados, dentre diversas coisas aí. Então, aí, o que é o ANSI, no caso que eu falei logo anteriormente aí? ANSI é American National Standards Institute, ou seja, é um instituto americano para padrões, né, nacionais. É como se fosse o nosso Inmetro aqui no Brasil hoje, né? Similar, né, ao Inmetro. ISO, International Organization for Standardization. O que quer dizer isso aí? É para criar padrão, criar norma. Então, olha aqui, o SQL, desde 86, né, ele está sendo padronizado, beleza? Então já estamos o quê? Padrão, né? Olha aqui, ó, 2000 e... do BR Modelo. Padrão 2003, antes de 2003, tá? Já é uma versão mais atualizada do banco, ou da linguagem SQL, beleza? Bom, é usada em quase todos os SGBDs do mercado. Oracle, MySQL, SQL Server, Firebird, né, Interbase, né? Cara, quase todo banco, acho que todo banco relacional usa SQL. Pode falar dessa forma, beleza? Mesmo com as padronizações, cada fabricante tem suas particularidades, e é verdade. O que quer dizer isso aí? Às vezes, né, um comando que é feito de um jeito no SQL Server, não é a mesma forma que eu faço no MySQL, nem tão pouco igual eu faço no PostgreSQL ou eu faço lá no Oracle. Então, cada SGBD, cada fabricante, no caso, né, tem a sua forma de colocar esse SQL. Ele foge um pouco do padrão. Mas os comandos genéricos, né, os comandos gerais, eu vou explicar aqui na sala de aula, né, aqui nas aulas aqui, a gente vai poder ser utilizado em qualquer SGBD. Vai poder ser aceito, né?
pelo padrão de convenção ANSI ISO aí. Então, dentro desse contexto de linguagens, SQL, ele se divide, né, em basicamente 5 grupos, né, 5 conjuntos de comandos aí, tá? DDL, DML, DQL, DCL e DTL, né? Definição, manipulação, consulta, controle e transacional. O que quer dizer isso aí? Vamos lá, DDL. Bom, eu tenho aí create, alter, drop, depende do rename, depende do SGBD. Então, o que é o create? O DDL fala de estrutura de dados, para estruturar o meu banco. Criar o database ou esquema de banco de dados, criar as tabelas. Então, tudo usa o quê? Create, alter e drop, ou rename. Então, create, alter, drop é para estrutura, tá? Eu criando, né? É como se fosse, por exemplo, assim, ó, cria uma casa, cria a casa para mim. Cria um quarto para mim. Cria um banheiro, vai criar. Altera o tamanho do quarto para tal coisa, ele vai altera. Apaga o quarto tal, cria a sala tal. Ele vai criando, vai modificando a estrutura, né, dos meus dos bancos de dados do SGBD, beleza? O DML, ele diz respeito à manipulação, né, de inserção, que é o insert, update é para atualização, e o delete, ou delete, né, para apagar, né, excluir. Então, depois que eu defini a estrutura da casa, né, o tamanho dos cômodos, o tamanho da casa, eu criei a casa fisicamente, eu vou colocar coisas lá dentro. Então, insira pessoas, né, altere pessoas, vamos supor, insira uma família de 5 pessoas, pai, mãe, 3 filhos, de 1, 2 e 3 anos, um exemplo. Aí o pai hoje ele tem lá 40 anos de idade. Então atualiza a idade do pai para 41 anos ano que vem. Então eu estou atualizando, estou dando um update. A família teve mais um filho, né? Então update, né? Atualiza o número de filhos para 4 filhos. Apaga alguma coisa, né? Então assim, eu tenho insert, update e delete. Insert para inserir, update para atualizar, delete para apagar, né? Detalhe, é diferente create do insert, alter, update, drop, delete. Create, alter e drop, estrutura. Insert, update, delete, manipulação de dados. Beleza? Bem diferente uma coisa da outra. E um detalhe aqui muito importante. Num banco de dados, tanto o drop como o alter, ou o update ou delete, após serem feitos, não são recuperados pelo Ctrl Z. Ou seja, se eu fiz a besteira, se eu fiz a burrada de dar um drop numa tabela, ou drop num banco, update errado numa tabela, delete num dado de uma tabela, não tem volta. Beleza? Melhor, tem volta, mas só com um bom backup. Então, comando de estrutura principalmente, alter, create, drop. Se executado, não tem rollback que volte, só backup. Ainda um update, um delete, né? Feito errado aí, dependendo, dá para se fazer um rollback, mas muito difícil, tá bom? Mas o adequado é não fazer de forma sem pensar, tanto comandos de DDL quanto o update e o delete, porque você vai modificar, dependendo do seu comando, você vai apagar, alterar, né, uma estrutura física do seu banco, ou mexer com dados aí que não são necessários. Então, muito cuidado com esses comandos aí. O que é o DQL, né? Linguagem de consulta de dados? É o select, né? Seleção de dados. Eu posso ordenar, eu posso agrupar, posso criar filtros e manipular funções, tá? Juliano, vai ver isso tudo? Vamos. Tá? Hoje eu vou ver com vocês aí só o create, alter e drop. A partir da próxima aula a gente vai ver outros comandos aí. Beleza? No caso, DML. O DCL, de controle de dados, que é o grant, que é habilitar. O que quer dizer DCL, Juliano? Bom, dentro do banco de dados tem os usuários do banco de dados. Então eu posso querer, por exemplo, que um usuário do banco tenha acesso à tabela X e o usuário, por exemplo, um outro usuário não tem a tabela, não tem acesso a essa tabela. Então eu tenho a tabela, por exemplo, tabela de vendas. Tá? O usuário administrador tem acesso a vendas.
O usuário vendedor só tem acesso de leitura ou de gravação. Ele não pode ver todas as vendas, né? Só pode inserir na venda. Então eu vou habilitar recursos às tabelas ou ao banco de dados aí, de acordo com os usuários, tá? Então esse é o grant. Eu posso também tirar, eu posso revogar esses direitos de um grupo de usuários, de um usuário tem. Então o grant habilita, o revoke ele revoga. E tem o DTL, que é o de transação, muito utilizado lá nas linguagens de programação, né? Para eu startar a transação, para eu gravar, que é o commit, ou para eu voltar caso haja algum problema no banco, né? Lembra que eu expliquei lá na aula de programação orientada a eventos, o comando try, catch e finally? Pois então, eu vou tentar, né, vou startar uma transação e vou tentar gravar no banco. Se houver algum erro, eu faço um rollback, tá? Então vamos supor, o meu catch lá, que foi o erro, né, ele daria, né, eu colocaria no catch lá um comando, uma exceção, tá? Então, se ele não der erro, eu faço um commit. Então eu vou explicar, esses comandos aí são para ser utilizados para controle de transação lá nas linguagens de programação, beleza? Save point seria salvar um ponto no meu programa lá para poder eu marcar. Isso não vem ao caso aqui agora, isso é só na prática, beleza? Vamos lá. Na parte prática aí, eu vou explicar aqui agora três comandos DDL: create, alter e drop. Bom, create database ou create esquema. O que é esses comandos? O que eles fazem? Eles vão criar os bancos de dados. Por que esquema, Juliano? Tem banco, por exemplo, igual o MySQL, SGBD, quer dizer, tem SGBD que aceita esquema como o nome do database. Ele aceita create database, mas também aceita esquema, tá? Ele entende que o database é esquema de dados. Então ele aceita tanto esquema de dados quanto database. Beleza? Então exemplo aqui, ó. Create database aula 1 e use aula 1. Então, eu vou fazer um negocinho aqui bacana. Vou logar aqui no meu SQL Server. Tá conectado aqui já. Já está aberto, vou conectar. Eu viria aqui, por exemplo, nova consulta, novo banco de dados. Eu vou criar um SQL no caso, tá vendo? Banco de dados. Só tem uma escala aqui, né? Até então. Vou vir aqui, ó. Create database meu banco, beleza? E vou dar o que? Um comandinho aqui. Eu estou criando o banco database. Então vou executar. Então tá aí, ó, um comando executado com êxito. Mas por que não apareceu aqui? Você tem que vir aqui, ó, e dar um refresh nele, né? Atualizar a memória dele, né? O cache lá. O meu banco foi criado. Ele não foi criado com nenhuma propriedade, né, específica, tudo propriedade padrão. Posso mudar isso depois, beleza? Olha, esquema, tá vendo? Ele também é feito como esquema, se for o caso. Meu banco 2, por exemplo, é a mesma coisa, ok? Ou seja, são comandos para criar bancos de dados. Tá lá, ok? Bom, vamos lá. Qual outro comando aqui? Por que do use aula 1? Se eu for trabalhar com outros bancos depois, vou dar aqui, use aula 1, por exemplo, ou meu banco de dados, né? Ok? Para, no caso do SQL Server, entender que eu vou mudar aqui, ó, ele estava onde trabalhando, estava no master, observando? Quando eu faço isso aqui, ó, ele muda, porque aí eu consigo fazer os comandos direto no meu database. Tem que mudar, né, qual o database padrão, beleza? Próximo comando, alter database. O que quer dizer isso aí? Eu vou alterar, né, o nome. Então vamos lá, por exemplo, eu vou mudar aqui para o master, tá? O master tá aqui. Então tá aqui, ó, alter
database, é um exemplo, tá? Meu banco, aí que tá aqui, ó. Modify name igual a novo nome. Pessoal, isso aqui é no SQL Server. Talvez lá no MySQL seria um outro comando, alta database. Talvez essa parte final aqui, ó, mudaria um pouco, beleza? Como eu falei com vocês, cada SGBD ele tem algumas particularidades. Vamos lá. Então eu modifiquei, né? Se eu voltar, eu não mostrei para vocês, né? Se eu voltar aqui, ó, atualizar, aí, ó, novo nome, beleza? Bom, drop esquema, drop database, para apagar, né, o banco de dados. Aí eu venho aqui, ó, drop database, novo nome. Galera, lembrando, se eu fizer isso aqui, ele vai apagar tudo que tiver aqui dentro. Tabelas, registros. Tem alguns SGBDs que até bloqueiam essa interface gráfica de manipulação de gerenciamento de usuário para evitar, né, possíveis panes, né, falhas humanas aí, tá? Se eu rodar isso aqui, vai dar problema, vai apagar. E se o banco estiver populado com muita coisa, ele vai excluir tudo. Beleza, galera? Excluiu o banco. Se eu voltar aqui, pedir para atualizar, né, ele não vai aparecer mais aqui os meus, né, meu banco novo nome. Beleza, galera? Então, linguagem SQL é a linguagem que vamos utilizar para trabalhar com bancos no modelo físico, beleza? Aí dá uma lida depois lá nos comandos, né? Comando DDL, create alter drop, beleza? Vou olhar para vocês algum exercício para fazer depois aí, mas basicamente é isso aí. Então, fique com Deus aí e até a próxima aula.